Ô, Jackson, quando você falou aí sobre a questão de ser sincero com Deus, que Deus gosta de pessoas sinceras, eu me lembrei de uma oração que eu fiz o ano passado. Eu estava em um retiro espiritual, tá? E eu ainda estava com algumas coisinhas. Eu falei, Senhor, aí eu contei tudo de mim para Deus. Eu sei que o Senhor já sabe, mas eu quero contar. E eu fui muito sincera para Deus, muito, porque existiam algumas feridas ainda. Sim. E naquela oração, o Senhor ressuscitou um passarinho. Nossa. Ele ressuscitou o passarinho para falar comigo através daquela situação. Hoje o testemunho é seu, mas em breve depois você vai saber desse testemunho. Então, onde eu quero chegar com isso? É que não tenha medo de ser sincero com Deus. Sim. Seja sincero, não tenha, porque Deus não é o homem, porque às vezes eu posso passar uma imagem para você de uma pessoa que eu não sou. É. Mas para Deus não, pode ser sincero. E essa foi apenas uma das curas que Deus fez na minha vida. Curou do abuso sexual e tinha muito mais. Porque assim, Deus, ele, durante toda a nossa vida, ele vai tratando coisas em nós. Até o momento da nossa morte, vai ter coisas que ele vai estar tratando conosco. Do passado, do presente e coisas que nós vamos cometer no futuro. É um trabalhado. O próprio Jesus mesmo disse, o meu Pai trabalha todos os dias. Não podemos limitar a Deus. Não podemos limitar a forma que Deus trabalha. E aí... eu lembro que no tempo que eu tava aqui já em São Paulo, trabalhando, tinha dinheiro pra comprar o que eu queria. Teve momentos que eu passei muita assim, dificuldade, porque eu tava pagando minha faculdade, sobrava pouco dinheiro pra mim. Mas Sim. Antes disso, eu tinha dinheiro pra comprar o que eu queria. Que é a realidade de muitos, né, Jackson? Aquilo que na minha infância eu não tive... Na minha infância, Lu, teve momentos que eu fui pra escola e eu fiquei com fome. Porque minha mãe não tinha dinheiro pra fazer lanche pra gente. E eu lembro, Lu, que nesse tempo que eu estudei, né, dos meus 6, 8 anos... eu estudei com meu primo, com um dos meus primos. E eu lembro que ele levava maçã, bolo, iogurte pra lanchar na escola. Porque no interior, eles não serviam merenda. Sim. O máximo era um mês do ano, aquela bolacha, água e sal com quisuco. Era isso, não tinha mais que isso. De morango. É engraçado porque quando um tempo da minha vida aqui que eu tava na faculdade, eu trabalhei na prefeitura da minha cidade. E eu visitei algumas escolas. E eram merendas assim, falei, meu Deus, que merenda é essa? Chique. Uns almoços, assim, umas comidas mal bonitas, assim, umas coisas gostosas. Eu falei, na minha cidade tem isso não. Era bolacha, água e sal e um quisuco, assim, no máximo um mês do ano. Olha só. E eu lembro que eu vi ele comendo aquilo, eu desejava aquilo. Eu tinha inveja da vida dele. Hoje eu sei que era inveja. Sim, mas o inconsciente eu não sabia. Eu desejava aquilo, Deus sabia. Uma criança de 8 anos querendo pra comer... uma criança é difícil. Comer bolo, iogurte e maçã. Sim. E eu cresci. Já estava com os meus 20 anos, 21 eu sou anos. curiosa. Ele não te dava um pouquinho, não? Às vezes ele compartilhava, mas ele era um pouco egoísta. Ele era muito egoísta. Muito raras vezes ele compartilhava, mas ele era Deus muito tá egoísta. mandando parar de ser encrenqueira. Não, mas é assim, eu entendo o propósito de Deus. E eu já estava aqui em São Paulo, já estava trabalhando, já estava com um bom dinheiro. Então eu poderia comprar o que eu quisesse. Sim. O iogurte, a maçã, o bolo, eu poderia comprar. Mas o Senhor sabia também dessa ferida que havia em mim e que eu não sabia que eu tinha. Olha só. É muito interessante que, para nós que vivemos com esse Deus, servimos a Ele, cremos nele, tem hora que Deus trabalha em coisas em nós que a gente nem sabe. Tem hora que Deus arranca entulhos de nós que nós nem sabíamos que nós tínhamos. Nossa, verdade. Deus vai fazer com você, curar você, libertar você, tratar em você coisas que você jamais pensou que estava em você. E eu lembro que eu já estava no 2º ano da faculdade. E eu lembro que tinha uma senhora que era avó de uma namorada que eu tive aqui em São Paulo. E aí um dia eu tava saindo do meu trabalho, indo pro ponto de ônibus, 6 horas da tarde. Eu pegava o ônibus 6 horas pra faculdade. Sim. Ela chegou na porta do meu trabalho, com uma sacola na mão. Presta atenção. O que o meu primo comia na escola? Maçã, iogurte e bolo. Isso. Era isso que ele levava sempre, Lu. Ela chegou com uma sacolinha, colocou na minha mão e disse a seguinte frase. Hoje eu sei que foi ela que me entregou aquilo, mas foi Deus usando a vida dela. Sim. E ele disse a frase que na minha infância eu desejava. Ela chegou pra mim bem assim, ó. Tá vendo essa sacolinha aqui? É um lanchinho pra você comer no recreio da sua faculdade. Quem chegar pra um marmanjo já de 22 anos, sim, que tá na faculdade e fala pra comer no recreio? No recreio. É Deus puro. Naquela hora eu olhei nos olhos dela, eu vi Deus ali. Deus usando daquela senhorinha pra curar a minha infância. Você tem noção disso? Porque ele diz assim, ó, é pra você comer no recreio. Ai, gente. E eu assim, já
surpresa de ter me levado aquilo, mas quando eu abri, foi aí que veio a surpresa maior. Tinha dentro da sacola uma maçã, um iogurte e um pedaço de bolo. Eita glória, hein? É Deus Naquele puro. momento, Deus estava me curando de uma parte da minha infância, que até aquele momento eu não sabia que tinha em mim essa ferida. Estava no meu inconsciente. E aí, mais uma vez, eu me apaixonei ainda mais para esse Deus. Quando Deus entra, quando a gente dá lugar para Ele tira coisas que a gente fala, tava em mim. Tava em mim. Nunca vi, mas mas machucava e maltratava de certa forma, né? E para muitas pessoas pode ser uma bobeira. Nossa, um iogurte, uma maçã, você estava sofrendo com isso. Mas Deus é um Deus de detalhes.